Olá, a paz do Senhor. Pastora Simone, da Igreja de Deus, em Canaã dos Carajás, no setor Novo Horizonte, no momento sendo diretora de educação da região norte e também representando no estado do Pará e também coordenando as extensões do Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Hoje aqui com o propósito e a finalidade de ministrar a disciplina de Atos dos Apóstolos. Um livro ótimo, eu amo o livro de Atos. O livro de Atos, ele é um livro que nos impulsiona a vivermos e a termos as práticas da igreja. É um livro atual, sempre presente como toda a Bíblia, mas Atos ele tem algo especial, porque ele vai falar dos primeiros atos e não encerra. Parece que Atos precisa do capítulo 29, precisa de um Atos 2. Parece, né? A gente tem essa impressão pelo encerramento dele. Mas hoje nós vamos conhecê-lo melhor sobre o Atos dos Apóstolos. Então, volta e meia, você vai me ver com o dedinho vindo aqui na tela, porque eu estou com um notebook aqui atrás. Volta e meia vocês vão me ver lendo algumas informações, colocando a cabeça de lado, posicionando aqui assim. Não levem em consideração. Aprendam, eu quero estar passando o máximo de informações. É um livro rápido, o máximo de informações que eu puder passar. Mas não se encerra. É bom, como um bom pesquisador, após esta aula, você continuar estudando e realizando atos. Amém? Que Deus venha estar nos abençoando para que dessa forma a gente estude, né? Olha aqui eu baixando para poder ver, né, algo que está ali na telinha e apresentar a disciplina de Atos dos Apóstolos. O que o livro de Atos dos Apóstolos vai relatar a nós? O livro de Atos ele vai relatar o surgimento e o estabelecimento do cristianismo, né? A pregação do evangelho ao mundo conhecido da época. Também vai surgir uma religião chamada O Caminho. Existiam diversas religiões naquela época, mas surge agora a religião O Caminho. Não, esse é o caminho correto. Cristo é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então começa a se surgir essa nova religião e há o destaque para os feitos do Espírito Santo e destaque também para as obras, jornadas do apóstolo Paulo, visto aqui como um paradigma para se aplicar à igreja moderna, porque Paulo surge em Apóstolos quebrando os paradigmas de Pedro. Porque Pedro, ali até o capítulo 12, ou 13, é a figura principal. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, Paulo passa a ser a figura principal e Paulo surge quebrando os paradigmas ali com Pedro. Até existir no capítulo 15 um concílio, né, que eles resolvem ali suas questões para poder continuar a propagação do evangelho agora não só aos judeus, mas incluindo gentios também. Vamos continuar aqui, né? Nós vamos ver, o que nós vamos ver nesta aula? Nós vamos ter a visão geral e introdução ao livro, o começo da igreja, a igreja e as autoridades judaicas, quando a igreja começa a se expandir, o começo da missão aos gentios e as viagens missionárias, a missão à Ásia e as suas consequências, a campanha de Paulo na Macedônia, Acaia, a campanha missionária de Paulo na Ásia, Paulo capturado e encarcerado. É lógico que nós vamos ver essas questões de forma resumida, bem resumida. Será necessário vocês continuarem os estudos, porque nós temos pouco tempo, não dá para gravar essa aula, 4 horas de aula. Nós vamos tentar resumir o máximo que pudermos, sem perder fatos importantes. Uma visão geral de introdução ao livro de Atos.
que é exatamente isso que vocês estão vendo aí na tela. Um único e especial livro. Quando eu falo de único e especial livro, eu estou querendo falar que o livro de Atos, em certo sentido, é um dos mais importantes do Novo Testamento. É uma verdade muito simples que, se não possuíssemos o livro de Atos, não teríamos nenhuma informação a respeito, por exemplo, do surgimento da igreja primitiva. Além do que podemos colher e deduzir das cartas de Paulo. Nas cartas paulinas, nós vamos deduzir muitas coisas que acontecem no início da igreja. As duas formas de escrever a história, o livro de Atos e as cartas paulinas. Mas o livro de Atos é muito especial por isso, por contar o surgimento da história da igreja, o surgimento da igreja, como surgiu a igreja, porque até então as pessoas, elas serviam a Cristo, serviam a Cristo não, e quando esperavam Cristo vir, né, a gente pode observar aí no Antigo Testamento, a forma como as pessoas cultuavam, a forma como o povo de Deus cultuava a Deus, esperando o Messias. E quando esse Messias surge, ele surge pregando, conduzindo multidões, indo ao deserto, libertando, curando, expulsando, e ali formando um grupo de discípulos. Depois é crucificado, morto, ressuscitado, e as pessoas precisam, os apóstolos agora precisam depender do Espírito Santo totalmente para continuar esta obra. E quando eles começam esta obra, começa com a fundação da igreja, né? Começa com Pedro nesse sentido. Existe a forma analista na qual se tenta seguir o curso de Atos de semana após semana, dia após dia. Existe uma forma que um escritor possa, assim dizer, que abre janelas e que nos dá visões dos grandes momentos da personalidade do período. Então, o livro de Atos segue o segundo modelo. Geralmente falamos de Atos dos Apóstolos, mas o livro não dá, nem pretende dar um relato exaustivo das realizações dos apóstolos, mas na realidade do surgimento da igreja ou das obras do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos já foi conhecido como Atos do Espírito Santo, porque tem-se relatos de alguns, não poucos, existe o relato de alguns apóstolos, mas não aprofundadamente. Em Atos 12, versículo 2, você pode abrir aí, nos diz que em oração breve, Tiago, cita essa oração breve de Tiago, cita João, que logo foi morto, cita Pedro, né? Cita a escolha de Matias, a escolha desse 12º apóstolo substituindo Judas, né? A convenção de Paulo, os atos de Paulo. Então, assim, não se fala dos atos dos 12 apóstolos, fala de alguns atos. Então, assim, é um livro valioso. Valioso por quê? Porque conta a história do surgimento da igreja. Homens apostólicos, né, que estavam ali construindo a história da igreja. E continuando no nosso slide, no helenismo ressaltava as qualidades e ações dos homens de Deus, né, que era o que passava-se a ressaltar. O que é esse helenismo? É o período de expansão da cultura grega. Em Atos, o interesse não em Atos, o interesse é a ação do Senhor Jesus Cristo em meio ao Espírito Santo. E a gente percebe que Lucas e Atos são o mesmo autor, pouca semelhança, mas são o mesmo autor. Aqui a gente precisa entender algo interessante sobre essa autoria do livro. No período helenístico, ou de helenismo, que a gente viu ali no slide, que é o período de expansão da cultura grega, e vocês entenderam isso muito bem em evangelhos sinóticos, quando passa ali o período intertestamentário e existe
a implantação do período grego por Alexandre o Grande, e ele vem como um grande conquistador e implanta a cultura grega, e o povo judeu tem liberdade de ir em suas sinagogas e continuar cultuando seu Deus, contanto que todo mundo fale a língua grega. Helenismo, né? A helenização, a expansão helenística. Então, o livro de Atos, ele está bem impregnado exatamente no auge desse sentido. Aí vai mostrar esse período de helenização, só que agora com um certo domínio, com domínio romano, né? E a gente percebe que Atos e Lucas, Atos e Lucas são o mesmo autor. Só que Lucas, ele tem um público-alvo. Atos tem outro público-alvo. E ambos têm a mesma escrita, têm o mesmo estilo de escrita. E na própria introdução do livro, ele vai citar que aquilo pode ser uma continuidade do primeiro livro. Então, embora o livro não diga, desde o primeiro tempo, e sustentou que Lucas é seu autor, o livro de Atos, sabemos muito pouco a respeito de Lucas, porque só há 3 referências a ele no Novo Testamento: Colossenses 4,14, Filemão 24,12 e 2 Timóteo 4,11. Estas referências nos permitem assegurar 2 coisas sobre ele. Em primeiro lugar, Lucas era médico. Segundo, era um colaborador mais apreciado por Paulo e um de seus amigos mais fiéis, porque foi o primeiro companheiro em sua prisão. Podemos deduzir uma coisa: Lucas era um gentio. Colossenses 4,11 inclui uma lista de menções e saudações àqueles que estão circuncidados, que quer dizer os judeus. Os versículos 12 começam com uma nova lista e conclui naturalmente que o tráfico de gentios. Portanto, nos encontramos ante o interesse feito que Lucas é o único autor gentil no Novo Testamento. Lucas não era apóstolo, Lucas não era um discípulo, Lucas era um médico, Lucas era alguém que converteu ao Evangelho, que conheceu Paulo de perto, que participou de viagens missionárias com Paulo. A gente pode falar isso porque no capítulo 16 de Atos começa-se a sessão chamada Sessão Nós. E aí ele, até o capítulo 15 ali mais ou menos, ele vai usando tudo de primeira pessoa ou relatando ali aquilo que ele ouvia. A partir do capítulo 16, ele começa essa sessão chamada Sessão Nós, porque ele começa a fazer parte das viagens missionárias de Paulo. Poderíamos dizer que Lucas era um médico. Por que a gente acha que Lucas era um médico? Dentre muitas referências que existem, eu vou citar apenas uma aqui, que é aquela passagem que Lucas, autor de Atos dos Apóstolos e autor do livro de Lucas, quando ele utiliza, o suporte aqui ia caindo, quando ele utiliza a questão daquela passagem que fala assim, da agulha, que, deixa eu só arrumar aqui, aquela passagem que fala assim, que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico, e etc. Aquela passagem mais ou menos assim. Ele usa essa passagem quando ele se refere à agulha. Existe a palavra rafis e belone no grego, e a palavra rafis no grego é agulha de alfaiate. Lucas utiliza o termo belone, que é o nome técnico de uma agulha de um cirurgião. Então vão existir diversos tipos de aspectos que comprovam que Lucas é médico. E também a introdução do livro de Atos, eu não estou lendo, porque a gente não tem tempo para ficar lendo, então eu estou dando informações que parecem até estar informações soltas. Mas com a leitura do material, com a leitura dos slides, vocês vão entender melhor junto com a videoaula. Então, Lucas, como autor do livro de Atos e como autor do livro de Lucas,
né? A gente percebe esses termos médicos e termos utilizados só por ele. Percebe-se também um excelentíssimo pesquisador, porque ele fala das fontes que ele utiliza, a forma como ele faz e também a forma como ele escreve, quando ele se torna participativo da história. E quando ele escreve, ele deixa claro para quem ele está escrevendo aqui no livro de Atos. Né? Ele fala claro que ele está escrevendo para alguém chamado Teófilo. E esse alguém chamado Teófilo, a gente tem algumas possibilidades de quem seja esse Teófilo. A primeira possibilidade é que seja um cristão convertido que não se podia dizer o nome. E aí chama-se Teófilo por causa da expressão Teo mais filo, Deus, amor, que significa a história de amor a um filho, a história de amor a um amigo. Existe também uma teoria que Teófilo seja alguém porque fala de um excelentíssimo Teófilo, né? Então, assim, pode ser alguém que trabalhe, né, como um soldado romano, alguém de autoridade. E aí fala-se desse excelentíssimo como se fosse uma posição, uma postura ou um funcionário de alto grau do governo. E uma terceira teoria é que Teófilo possa ser aí um escravo preso, como Lucas era médico, então Lucas ia cuidar dele e escrevia para ele, porque existe-se uma possibilidade de cura muito grande quando se ouve falar de ações como são descritas no livro de Atos, que impactam a alma de alguém e que o cura. E é prático, cientificamente comprovado, que quando nós recebemos conteúdos que nos dão vida, quando recebemos conteúdos que mexem com a nossa mente de maneira positiva e que alimenta a nossa mente de forma positiva, muitas enfermidades são curadas. Então, existem essas três teorias. Pode ser realmente uma pessoa, pode que não se chame propriamente de Teófilo, mas que para esconder o sangue, porque naquela época existia muita perseguição aos cristãos. A gente percebe no livro de Atos Estevão sendo apedrejado, né? E pode ser um funcionário do governo e pode ser um escravo preso que Lucas escreve para ele. Fato é que ele escreve a Teófilo, mas não sabe. E aí a gente pensa assim, né? Vamos romantizar aqui um pouquinho. Fato é que ele escreve para Teófilo, mas não fica só com Teófilo. É expandido a todo mundo. Há uma expansão muito grande desse livro, do qual exige uma continuidade desses atos, dessas funções, de tudo aquilo que precisa ser realizado. E Lucas, ele escreve Atos e tem propósitos claros. Quando você começa a ler o livro de Atos, você começa a perceber o propósito claro ali de Lucas. Alguns propósitos secundários a gente pode destacar, como por exemplo, uma de suas razões para se escrever seria recomendar o cristianismo ao governo romano, porque algumas vezes ele assinala as cortesias dos magistrados romanos com Paulo. Então, assim, uma das razões que Lucas possa ter escrevido Atos, além de ser exclusivamente, por isso que algumas pessoas acham que seria realmente um funcionário do governo romano, porque uma das razões é de recomendar o cristianismo ao governo romano. E a gente, se você for ler Atos 13, versículo 12, Atos 18, 14, Atos 19, 17, nós vamos ver frases escritas de Lucas que parecem ser mais recomendações do próprio cristianismo, da religião, o caminho ao governo romano. O segundo propósito secundário, nós vamos ver quando Lucas vai demonstrar que o cristianismo era uma religião universal para todos os homens de todas as nações. E é isso que a gente vê em Atos. A gente vê o livro de Atos, um livro que inicia contando a história da igreja, pessoal buscando
o batismo, buscando o poder que vinha do alto, né? O versículo-chave do livro de Atos é Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o versículo-chave de Atos. E quando eles recebem esse poder do alto, há uma propagação do evangelho muito grande, e eles acham ali que essa propagação do evangelho vai ficar por ali entre os judeus, mas a gente percebe o próprio Pedro sendo pego de surpresa, tendo que ir pregar a Cornélio e batizar a Cornélio, ver que o povo recebia o batismo ali com Cornélio, ver Paulo quebrando todos os tabus. Então, assim, é um propósito que Lucas tem também de demonstrar claramente que o cristianismo era uma religião universal para todos os homens de todas as nações. E o terceiro propósito, né, que a gente fala que esse terceiro propósito, na realidade, deixa de ser fins meramente secundários, que os fins secundários era mostrar, recomendar a religião do cristianismo ao governo romano e também mostrar que o cristianismo era uma religião universal. E um propósito aqui agora que eu vou te apresentar é exatamente o propósito principal, o grande propósito de Lucas, que é Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. Seres minhas testemunhas. A expansão do cristianismo como religião de começo em um pequeno lugar na Palestina em pouco mais de 30 anos que se chegou a Roma. A gente percebe a condução da narrativa de Lucas mostrando a busca, depois a pregação, as consequências das pregações, as igrejas que iam sendo formadas, as viagens missionárias, a expansão da pregação do evangelho chegando até onde Paulo queria que chegasse, encerra abruptamente. Então a gente vê assim que o propósito final era mostrar a igreja como testemunha. Eu e você somos testemunhas de Cristo? Eu e você testemunhamos a Cristo? Porque Lucas ele escreve exatamente mostrando os passos dos apóstolos como testemunha. Homens e mulheres que pregavam o evangelho, que eram ali testemunha. E ele faz isso em 6 sessões. Do capítulo 1 até o capítulo 6, no versículo 7, vai falar da igreja de Jerusalém e da pregação de Pedro e finaliza com um resumo. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava os números de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A segunda sessão começa dos versículos do capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 9, verso 31. Que descreve a divulgação do cristianismo através da Palestina, o martírio de Estevão, que foi seguido pela pregação de Samaria. Finaliza um resumo que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Engraçado, né? E Samaria, eu acho interessante essa parte aqui. Tinham paz e eram edificados. Estevão, nessa sessão, é apedrejado. É morto, apedrejado. E a Bíblia diz que a feição de Estevão era de alguém alegre, feliz. Me chama muita atenção. Por que me chama atenção? Como que alguém vai ter paz sendo perseguido? Como que alguém vai ter paz sendo apedrejado? Como alguém vai... A alegria do serviço, de ser testemunha de Cristo era muito nítida. Então, assim, numa sessão em que havia apedrejamento, perseguição, morte, prisões, eles tinham paz. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Eram edificados e multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A dependência do consolo do Espírito Santo, a certeza do reino de Deus, a certeza de estarmos fazendo. E a gente precisa muito disso, porque a pandemia, o coronavírus, ele veio para tirar isso da igreja. Falta trabalhadores na igreja, pessoas que queiram fazer. E há, às vezes, movimentos excessivos, que a gente sabe que vai acabar.
porque é só movimento. Não é só de movimento que precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. No capítulo 9, versículo 32, até o capítulo 12, verso 24, vem a terceira seção. Inclui a conversão de Paulo, a extensão da igreja em Antioquia e a aceitação de Cornélio, o gentio da igreja por meio de Pedro. E seu resumo aqui é: e a igreja, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nos capítulos, a quarta seção do capítulo 12, 25 até o capítulo 16, versículo 5, fala da propagação do evangelho na Ásia Menor, as viagens e a pregação para a Galácia, que se resume no versículo: assim a igreja era fortalecida na fé, dia a dia, aumentando seu número. Do capítulo 16, versículo 6 até o capítulo 19, verso 20, relata a expansão da igreja na Europa, a tarefa de Paulo nas igrejas, cidades gentias, Corinto, Éfeso, e seu resumo é: assim cresci e prevaleceu poderosamente a palavra do Senhor. Capítulo 19, verso 21 até o capítulo 28, verso 31, fala-nos da chegada de Paulo a Roma. Oh glória! Chegou aonde ele queria chegar em Roma. E de sua prisão ali, termina com uma descrição de Paulo, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós não temos impedimentos. O único impedimento que nós temos de fazer como Paulo, de continuar, é termos o objetivo de onde nós queremos chegar, aonde nós queremos pregar, como queremos pregar. O único impedimento que nós temos, além dessa falta de objetivo, também é aqui, na nossa cabeça, na nossa mente. A guerra está aqui, né? A confiança está aqui, porque a gente percebe assim que todos esse fundamento, confiança, intrepidez, vontade, desejo, ânimo, pregação do Evangelho. E pregar o Evangelho com toda força, com toda intrepidez. Este plano nos explica circunstâncias que parecem enigmáticas em Atos. Porém, assim finaliza. Né? E Lucas utilizou em sua narrativa fontes orais, diários de viagens que existia ali porque ele acompanhou as viagens de Paulo. Então tinha-se um diário de viagens e ele utilizou essas fontes, utilizou a sua própria visão, utilizou fontes orais nos primeiros capítulos, porque quando ele fala nos primeiros capítulos, ali até o capítulo 15, fala de coisas que ele ouviu, depois fala de coisas que ele participou, porque ele usa a seção nós, né? Nós podemos ver que o livro de Atos, a palavra-chave é testemunho, o versículo-chave Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, até os confins da terra. E que pode ser dividido em duas seções, do 1 ao 12, o apóstolo Pedro como ênfase, e do 13 ao 28, o apóstolo Paulo como figura principal. E Atos não encerra, Atos continua, e continua com essa intrepidez. Vamos voltar aqui. Nosso tempo está passando. Então, em resumo, a gente explicou exatamente que esse livro é único e especial. Essa questão do helenismo, Atos sendo o interesse e a ação do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Lucas e Atos, o mesmo autor, pouca semelhança. Aceito primeiro em Jerusalém, avançou para Samaria, Antioquia, na Síria, Roma, gentios. Pedro quebra o tabu entre os judeus e os gentios. No capítulo 15, houve outra quebra de tabu, a questão da circuncisão. Paulo e suas viagens missionárias. Vamos ver mais assuntos aqui, falando sobre o começo da igreja. Talvez vocês não vão me ver mais aqui na telinha, talvez. Então, o começo da igreja começa com essa frase: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus fundou a comunidade
igreja através dos apóstolos. Depois de sua ascensão, da sua ausência física, homens e mulheres foram responsabilizados para dar continuidade à igreja. E eles recebem o Espírito Santo por obediência, eles obedecem, vão buscar a descida do Espírito Santo, mostram os primeiros passos, assim, da missão de Paulo, que também é buscando essa unção do Espírito Santo. Tudo começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. Lá a igreja dá os seus primeiros passos. Lá Pedro toma as rédeas da igreja. Um humilde pescador se torna pregador, testemunha, conversões acontecem, a igreja é testemunha do Espírito Santo, os apóstolos pregam com intrepidez e essa pregação vai atraindo e a igreja começa a se expandir e as autoridades judaicas não têm nada a fazer. Todos os membros da igreja pentecostal eram judeus. Não se considerava até este momento a ideia de gentios como membros. Não se concebia de maneira nenhuma a existência de uma igreja fora dos limites do judaísmo. E aí seria mais fácil admitir que o mundo gentílico se tornaria judaico. Que era mais fácil admitir que o mundo gentílico se tornaria judaico. Lembre que Alexandre Grande veio e implantou a cultura grega. Então agora os que estão se convertendo, né, e ali pela liderança de Pedro, querem fazer a mesma coisa que Alexandre Grande fez, né? Aí os gregos, os romanos, todas as outras nações ali que forem se convertendo, eles precisam se tornar judeus. Porque Alexandre o Grande tornou os judeus em gregos. Então agora faz-se o contrário, ele quer fazer a sua própria expansão helenística. Ele quer expandir a cultura cristã. E quer que isso aconteça, né, com todas as regrinhas possíveis. E esse problema é resolvido no Concílio de Jerusalém, que está relatado em Atos, no capítulo 15, versículo 23 a 29. Que é o marco definitivo da ruptura entre o judaísmo e o cristianismo e a aceitação do batismo de gentios. A salvação vem pela fé e pela graça. Permitiu a expansão do evangelho que passou a ser pregado mais amplamente entre os gentios. Às vezes, meus irmãos, a questão da religiosidade, nem gosto muito desse termo, religiosidade, né? Hoje em dia está mais por uma desculpa para não se cumprir que a Bíblia diz do que propriamente o que o termo quer dizer. Então, hoje em dia eu não gosto muito de usar esse termo. Mas, vamos dizer assim, a mente estava encucada tanto no que se devia ser cumprido, nas formas estatutárias que deveriam ser cumpridas, do que nas vidas que poderiam ser ganhadas e transformadas e como o evangelho poderia ser expandido. Então, se preocupava-se muito com as liturgias do que com a ação do Espírito Santo. E era um momento de se apropriar das ações e da transformação do Espírito Santo e entender que existem culturas e que existem pessoas diferentes, né? Então, assim, quando há essa ruptura entre judeus e cristãos,